Lançado em 1998, A Máscara do Zorro resgatou um dos heróis mais icônicos da cultura popular. Aqui tem ação, momentos cômicos e muita espada. Mas o que poucos sabem é que esse filme passou por vários desafios antes de chegar nas telas. Para você ter uma ideia, ele quase foi cancelado e passou por vários problemas ali nos bastidores. Então fica até o final, pois agora você confere 10 curiosidades inéditas sobre A Máscara do Zorro. Para quem não sabe, o personagem Zorro tem uma longa história no cinema e na televisão, e tudo isso desde 1920, sendo um dos primeiros heróis mascarados da cultura pop. A Máscara do Zorro começou a ser desenvolvido em 1994, pela produtora TriStar Pictures. Uma curiosidade é que o famoso diretor Steven Spielberg trabalhou nesse filme como produtor executivo, ajudando muito para que esse projeto desse certo. A intenção era modernizar o personagem, criado por Johnston Macaulay, no entanto, mantendo a elegância dos clássicos do cinema de aventura. Assim, o primeiro roteiro foi escrito por John Scholl, depois reescrito por Ted Elliott e Terry Rossio, os mesmos que fariam sucesso com Piratas do Caribe anos depois. Esse filme passou por grandes turbulências entre 1994 e 1996. Logo no início, o projeto enfrentou sérias complicações. A produtora queria que o filme fosse mais familiar e romântico, e o orçamento estava estimado entre 45 e 60 milhões de dólares. Porém, o primeiro diretor contratado, Robert Rodrigues, tinha uma visão mais sombria, violenta e adulta, o que causou atritos com o estúdio. Rodrigues disse isso em uma entrevista. Eu queria um Zorro mais rebelde, mais sujo, algo entre faroeste e filmes estilo Tarantino, mas o estúdio queria um filme mais limpo e mais comercial. Tínhamos ideias diferentes. Após meses de pré-produção, Rodrigues deixou o projeto levando consigo Salma Hayek, que estava cotada para o papel de Helena. O roteiro precisou ser reestruturado e os atores começaram a abandonar o projeto e assim ele quase foi cancelado. Foi aí que Marty Campbell, o mesmo diretor de 007 contra GoldenEye, foi convidado a assumir o filme. Com ele, o roteiro ganhou mais equilíbrio entre ação e humor, e o estúdio decidiu aumentar o investimento para garantir um resultado de primeira linha. Com isso, um filme que custava entre 45 e 60 milhões passou a custar incríveis 95 milhões. Felizmente, ele foi um sucesso, arrecadando nas bilheterias mais de 250 milhões. Fora as vendas em VHS, DVD e transmissões na TV, que compensaram o investimento. Inicialmente, o papel do jovem Zorro, Alejandro, seria de Andy Garcia. Já o Zorro original, Dom Diego de la Vega, seria vivido por Sean Connery, mas o mesmo recusou por conflitos de agenda. Raul Julia chegou a ser considerado para o papel, mas infelizmente ele acabou falecendo em 1994. Assim, o ator Anthony Hopkins entrou no projeto para viver Diego. Antônio Bandeiras foi escolhido após seu sucesso em A Balada do Pistoleiro, impressionando pela sua fluência em inglês e carisma. Já a atriz Catherine Zeta-Jones foi uma aposta de Spielberg. Ele tinha visto ela em Titanic de 1996 e ficou impressionado com sua beleza clássica e sua presença de tela, dizendo que ela tinha uma aura de estrela de cinema dos anos 40, e era exatamente o tipo de atriz que ele queria ver nesse filme. Falando nela, antes desse filme, Catherine era praticamente desconhecida nos Estados Unidos. Ela havia feito sucesso moderado no Reino Unido, principalmente na série de TV The Darling Buds of May, mas fora da Europa seu nome ainda era pouco conhecido. Sua personagem, Helena Monteiro, foi pensada para ser forte, sensual e com ar de mistério. Para viver a filha do Zorro, ela passou por um treinamento bastante intenso. A mesma teve aulas de esgrima, dança e aulas de espanhol. Fora isso, também teve aulas para parecer uma dama do século XIX. A atriz treinava entre 5 a 6 horas por dia durante a pré-produção. E detalhe, boa parte de suas cenas de ação foram feitas sem dublê, incluindo a icônica sequência de dança,
e o memorável duelo entre ela e o Zorro. Inclusive, essa cena demorou 10 dias para ficar pronta, e incluía espadas reais de aço. Um dos destaques do filme são as cenas de ação. O mestre por trás das lutas foi Bob Anderson, um dos maiores mestres de esgrima da história do cinema. Ele já chegou a treinar vários atores, incluindo Sean Connery em Highlander. Para esse filme, ele misturou diferentes estilos de esgrima. O objetivo era criar algo que fosse realista, mas também espetacular para o público moderno. Em uma entrevista, Bob elogiou Bandeiras, dizendo que ele era um dos atores mais rápidos e disciplinados que já treinou. Aliás, para viver Alejandro, Antônio Bandeiras passou por mais de 4 meses de treinamento, incluindo aulas intensas de esgrima de 4 a 5 dias na semana, acrobacias com cordas, escaladas, cavalgadas, manuseio de armas e saltos. Ele também fez a maioria de suas cenas de ação pessoalmente, apenas em cenas extremamente perigosas, ou que envolviam múltiplos cavalos em movimento, foi usado um dublê. Anthony Hopkins era um ator que ninguém esperava nesse papel. Quando o elenco foi anunciado, muitos ficaram surpresos. O ator já tinha seus 60 anos de idade, não era espanhol e nem latino e sim galês. Inclusive, Anthony era mais conhecido por papéis dramáticos e intensos, como o próprio Hannibal Lecter, de Silêncio dos Inocentes, pelo qual ele ganhou o Oscar. Sua escolha foi defendida diretamente por Spielberg, por acreditar que ele daria classe, presença e alma para o personagem. Mesmo com seus 60 anos, Anthony treinou esgrima intensamente com Bob Anderson, e ele também fez várias cenas de luta sem dublê, incluindo o duelo final. As gravações começaram em janeiro de 1997 e foram até junho do mesmo ano. A maioria das cenas foram gravadas ali no México. O diretor optou por locações reais ao ar livre e sets montados em lugares históricos para dar ao filme uma estética mais realista e épica, ou seja, com poucos cenários artificiais. Isso acabou trazendo algumas dificuldades para a equipe. O calor intenso foi um dos grandes problemas, onde as temperaturas chegavam nos 40 graus durante as gravações. Teve também tempestades de areia, o que fez a equipe interromper as filmagens mais de uma vez, e também problemas de logística, já que vários equipamentos pesados tinham que ser transportados em cima de um cavalo ou caminhonetes em trilhas sem pavimentação. Logo após o lançamento do filme, surgiram críticas por parte da imprensa e de grupos de representatividade latina nos Estados Unidos. A principal questão era por que os personagens latinos estão sendo interpretados por atores europeus. Os principais alvos das críticas foram Anthony Hopkins e Catherine. O ator é galês e interpreta Dom Diego de la Vega, o Zorro original. Já a atriz também é galesa e interpreta Helena Monteiro. Organizações como a NELIP criticaram o estúdio pela falta de representatividade real e por não escalar atores latino-americanos ou chicanos para os papéis principais. Ambos os atores responderam às críticas. Anthony, ao ser questionado, respondeu com elegância: "Eu sou ator, minha função é interpretar qualquer personagem. Zorro é uma lenda, e eu me senti honrado por dar vida ao homem por trás da lenda." Esse filme foi lançado em 17 de julho de 1998. Aqui no Brasil, ele chegou em 9 de outubro de 98. O mesmo foi recebido em sua maioria, com críticas positivas. Antônio Bandeiras foi muito elogiado, chegando a ser considerado um dos melhores Zorros do cinema. Catherine, a grande revelação, recebeu a atenção da mídia internacional. Sua performance sensual e energética foi vista como um novo padrão para heroínas de ação. Anthony também recebeu muitos elogios, mesmo sendo um gênero diferente do que ele estava acostumado. A trilha sonora de James Horner foi considerada uma das trilhas mais marcantes no final da década de 90. Além disso, foi elogiado as cenas de ação e os figurinos, que eram bem naturais e o mais parecido com os da época.
A Máscara do Zorro é amplamente conhecido como um dos últimos blockbusters à moda antiga, sem excesso de CGI, com lutas reais, cavalos de verdade, locações autênticas e uma narrativa de jornada do herói. Seu estilo acabou inspirando produções como Piratas do Caribe, Os Três Mosqueteiros, Rei Arthur, entre muitos outros filmes. O personagem também virou referência para futuros heróis mascarados, como o próprio Batman e Homem-Aranha. O filme foi realmente um marco, influenciou várias produções e popularizou a comunidade latina. E essas foram as curiosidades sobre A Máscara do Zorro. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a manter o conteúdo. E claro, comente o que você acha desse filme.